Olha, gigabyte, terabyte, megabyte são palavras que a gente vê por todo lado, né? No celular, no computador, na nuvem. Mas vamos ser sinceros, o que elas significam de verdade? Bom, hoje a gente vai desvendar esse mistério de uma vez por todas e entender a escala real do nosso mundo digital, começando do menorzinho, o bit, até chegar na imensidão que é um terabyte. Quem nunca passou por aquela situação na hora de comprar um celular novo e ficou ali, paralisado, olhando para as opções: será que eu preciso de 128, 256 ou 512 GB? É aí quando alguém fala em um HD de 1 terabyte, a cabeça dá um nó, né? Parece uma coisa gigante. Mas o que cabe aí dentro, afinal? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, para a gente entender o tamanho de tudo isso, o primeiro passo é entender a linguagem. Isso mesmo, os computadores têm uma língua própria. E olha, pode não parecer, mas ela é bem mais simples do que a nossa, baseada em só 2 algarismos. Pois é exatamente isso. Tudo, absolutamente tudo. Desde aquele e-mail rápido que a gente manda até um filme em 4K para o computador, nada mais é do que uma sequência gigantesca de números 1 e 0. Esse é o famoso código binário, a base, o alicerce de todo o nosso universo digital. Ok, então a gente já conhece o alfabeto binário, o 1 e o 0. Agora, vamos começar a juntar essas letrinhas para formar as primeiras palavras. Vamos conhecer os blocos de construção, os tijolinhos de toda a informação digital. E o ponto de partida de tudo é o bit. Pensa nele como se fosse um átomo da informação. É a menor coisinha que existe no mundo digital. Ou é 1 ou é 0. Sozinho, um bit não faz muita coisa. Mas quando eles se juntam, aí a mágica acontece. Só que para esses bits começarem a fazer algum sentido, sabe? Para eles conseguirem representar algo que a gente consiga entender, tipo uma letra do alfabeto, eles não podem andar sozinhos. Eles andam em grupo. E tem um número mágico para esse grupo, é sempre 8. E é daí que nasce o byte. Um byte é simplesmente um pacotinho com 8 bits. É como se fosse a primeira palavra de verdade que a gente consegue formar nesse idioma dos computadores. E olha, a partir de agora, guarde bem esse nome porque é com o byte que a gente vai medir praticamente tudo no mundo digital. O tamanho de qualquer arquivo é basicamente uma contagem de quantos bytes ele tem. Ok, mas para a gente ter uma ideia mais real, mais palpável, o que é um byte? Bom, um byte é mais ou menos o espaço que o computador precisa para guardar um único caractere de texto, tipo a letra A. Então, se a gente pensar numa frase curta, ela vai ocupar alguns bytes. Uma mensagem de texto, uns 200, 300 bytes. Tá começando a fazer sentido, né? Beleza? Então a gente já entendeu os bits e os bytes. Mas vamos combinar, né? As fotos que a gente tira, as músicas que a gente ouve, os vídeos, são muito, mas muito maiores que isso. Então, tá na hora de começar a subir essa escada e conhecer as unidades que a gente realmente usa no dia a dia. Então, se um byte é mais ou menos uma letra, o que acontece quando a gente junta uns 1000 bytes? Pois é, isso nos leva para a primeira grande unidade de medida que muita gente já deve ter ouvido por aí. É o kilobyte, é o KB, 1000 bytes. Bom, sendo bem técnico, na verdade são 1024 bytes, por causa de umas contas doidas de computador, mas para facilitar a nossa vida, vamos arredondar e pensar sempre em 1000, igual a gente faz com quilograma ou quilômetro, sabe? Fica bem mais simples de visualizar. E o que cabe em 1 kilobyte? Olha, hoje em dia, quase nada. Talvez um parágrafo de texto, um e-mail bem curtinho. Mas é legal pensar que na época dos primeiros computadores, ter alguns kilobytes de memória era um luxo, era um espaço super valioso. Certo, vamos continuar subindo. Se a gente pegar esses 1000 kilobytes e multiplicar por 1000 de novo, aonde a gente chega? A gente chega no famoso megabyte, o MB. O padrão é exatamente o mesmo, percebeu? O megabyte é só 1000 kilobytes. A escala já está começando a crescer bem rápido. E com 1 megabyte, o que dá para guardar? Agora a conversa fica mais interessante. 1 megabyte já é espaço suficiente para guardar, por exemplo, um livro inteiro, ou uma foto digital de boa qualidade, ou mais ou menos 1 minuto de música. Claro, isso tudo é aproximado, mas já dá para ter uma noção bem melhor da escala, né? E é muito doido pensar em como a nossa ideia de muito espaço mudou com o tempo, né? Pensa só, nos anos 70, aquele disquetão gigante guardava só 360 kilobytes. Já nos anos 80, o disquete menorzinho já pulava para 1,4 megabytes. E quem viveu os anos 90 vai lembrar, ter um computador com um HD de 1 gigabyte era ser o rei. A evolução é simplesmente absurda.
Bom, vamos dar um salto no tempo e voltar para o presente. Agora a gente vai entrar no território das unidades que realmente dominam o nosso dia a dia digital hoje. Seguindo aquela nossa regra de 1000 vezes o anterior, chegamos no gigabyte, o GB, ou seja, 1000 megabytes. Esse aqui, com certeza, é o termo mais familiar para todo mundo hoje em dia. A gente fala em giga para a memória do celular, para o plano de dados da internet, para o tamanho de um jogo. E olha, o salto do mega para o giga é gigante. Pensa comigo, em um único gigabyte dá para guardar mais ou menos 1000 livros, ou umas 1000 fotos em alta resolução, ou então umas 16 horas de música tocando sem parar. A capacidade aqui já é outra história. E agora a gente chega no topo da nossa escada, naquela pergunta que a gente fez lá no comecinho. Se 1 gigabyte já é tudo isso, imagino que são 1000 gigabytes juntos. A resposta é terabyte, o famoso TB, exatamente, 1000 gigabytes. Hoje em dia, essa é a unidade que a gente usa para medir HDs externos, planos de armazenamento na nuvem. É o padrão para guardar muita, mas muita coisa. E a escala aqui, gente, é uma coisa de louco. 1 terabyte consegue guardar cerca de 1 milhão de livros. Sabe o que é isso? É o equivalente a umas 80 bibliotecas escolares, ou 1 milhão de fotos, ou, se a gente estivesse falando de música, daria para ouvir por 2 anos inteiros, sem parar, nem para dormir. É uma quantidade de dados, assim, astronômica. Ufa, foi uma bela escalada, hein? Então, para a gente fechar e organizar as ideias, vamos dar uma olhada no quadro completo para não esquecer mais. Então, tá aí o resumo da nossa viagem. Tudo começa com 8 bits que formam um byte. A partir daí, a regra é muito simples. Cada novo degrau da escada, quilo, mega, giga, tera, é mais ou menos 1000 vezes maior que o anterior. É uma lógica bem fácil de lembrar. E você aí achando que a história acabava no terabyte? Que nada! Para quem ficou curioso, a escada continua subindo, e muito. Depois vem o petabyte, o hexabyte, o zettabyte. São números tão absurdamente grandes que a gente usa para medir coisas como a quantidade total de dados na internet ou a capacidade de supercomputadores. E isso tudo leva a gente a uma última reflexão, né? Hoje, o terabyte já virou algo comum nos nossos computadores. Daqui a alguns anos, será que o padrão nos nossos celulares vai ser o petabyte? Conforme o nosso universo digital não para de crescer, as unidades que a gente usa para medir ele também precisam crescer junto. Fica a pergunta: o que será que vem depois?